Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, este é meu primeiro vídeo para o canal. O meu nome é Jaqueline. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu gostaria muito de compartilhar com cada um de vocês a minha história. Eu venho dizer para vocês através desse vídeo algo que já aconteceu comigo, que eu posso dizer com toda a franqueza e com toda a verdade. Bom, pessoal, para não ficar muito delongando as coisas, eu quero dizer para vocês que, como esse é meu primeiro vídeo, não será só isso. Terá muitas outras coisas. Confesso para vocês que eu tenho bastante conteúdo para compartilhar com vocês. E queria muito que você se inscrevesse, sabe? Se inscreve no canal, deixa um like, um joinha para vocês pegarem, ser notificado quando eu postar as outras partes. Porque eu confesso para vocês que a história é longa, viu? Tenham paciência, que a história é longa. Bom, pessoal, sem mais delongas, deixa eu falar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, quando eu morava em outra cidade, por volta do ano de 2017, por aí, 2016, sim, por aí mesmo. Nessa época, eu só tinha a minha filha, porque eu tenho uma filha hoje que já é mocinha já, né? Eu só tinha ela nessa época. Nessa época eu trabalhava de cozinheira. Eu confesso pra vocês que eu fazia o que eu gostava, porque eu gosto muito da parte da cozinha. Eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto de ver as pessoas comendo, sabe? Eu gosto de fazer coisas diferentes. Aí nesse tempo eu peguei e comecei a sentir umas dores no corpo. As dores incomodavam muito. No começo começou a doer as minhas pernas. Aí, como eu trabalhava muito tempo de pé, eu comecei a pensar que era pelo fato de que eu ficava muito tempo em pé. Só que a gente tem um péssimo hábito de sentir uma dor e a gente, por conta própria, se automedicar. E como eu tava com dores na perna, outro dia minha cabeça doía, meus braços doía, meus olhos estão vermelhos, é por causa que eu tenho também uma irritação nas vistas que faz eles ficar vermelhos, assim, ardem bastante. Aí nesse tempo, eu peguei, me lembro que meu esposo foi, na época, comprou um remédio pra mim pra dor, e eu tomei aquele remédio. Aí naquele dia melhorou. Aí eu fui trabalhar normalmente, e vida que segue, né? E a gente continuou, e eu continuei trabalhando. Só que, passado uns 5 dias, eu comecei a sentir uma dor no meu peito. Gente, como doía aquilo, quando eu me lembro, eu chego a sentir mal. Que como doía as pessoas. Aí eu falava assim com meu esposo: meu coração tá doendo. Aí ele falava assim: seu coração não tá doendo, não. Porque se o seu coração estiver doendo, você morre. O ser humano não consegue sentir dor no coração. Mas eu confesso pra vocês que o meu coração doía. Quando eu falo, me dá um nó no peito. Quando eu falo que o meu coração doía, é porque eu começo a lembrar da minha filha, sabe? Porque na época ela era muito nova. E quando meu esposo falou: se seu coração doer, você morre, eu cheguei e eu só pensava nela. Meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, o que será dela? A gente tem o hábito de pensar primeiro nos filhos da gente, né? A gente só pensa neles. Só que a gente esquece que pra gente cuidar deles, a gente também tem que ter saúde. A gente tem que estar bem. Me desculpa. Aí naquele tempo, passou. Aquela dor continuou, mas não estava tão forte, foi passando. Só que
Passou mais um dia, quando foi no outro dia, eu acordei muito inchada. Aí quando eu acordei, meu esposo se assustou muito comigo e falou assim, eu vou te levar no médico. Eu tô muito preocupado, eu não vou trabalhar e você também não vai. Eu vou falar, na época eu tinha uma colega que trabalhava comigo também. Aí meu esposo falou, eu vou ali, vou falar pra ela, pra falar pra sua patroa que você tá doente, que você não tem condição de trabalhar hoje. E ele foi e me levou no médico. Aí quando eu cheguei lá, o médico me atendeu, me medicou e falou assim, ô Jaqueline, eu vou passar pra você uns exames porque eu tenho uma hipótese do que você possa ter, mas eu não posso falar com você assim, que você tem isso. Eu tenho que levar você para fazer esses exames. E vou te dar um remédio só, para você parar de sentir dor e conseguir dormir, porque eu também não dormia. Aí eu peguei e fui para casa. Ele me deu um remédio, eu tomei para casa. No outro dia eu fui fazer os exames. Aí fiz os exames. Aí não sei, né? Você que tá me assistindo agora, como é que é na sua cidade, no seu país. Pelo menos no meu aqui, a gente que não tem muita condição é atendido pelo SUS. E o SUS daqui, do SUS do Brasil, é difícil. Confesso para vocês que é uma área muito complicada. Porque eu fiz o exame e ele demorou uns 5 dias. Não, demorou mais de 5 dias. Foi uns 7, 8 dias que demorou para chegar o resultado. Só que nesse intervalo de tempo que eu fiz esses exames, eu passei mal de novo. Demorou uma semana, eu passei mal de novo. E nesse dia que eu passei mal, as minhas pernas doeram tanto, incharam tanto, meu peito doía. E meu esposo me levou no posto. Quando eu cheguei no postinho, o médico olhou pra mim e falou, eu não posso atender você aqui. Você tem que ir para um hospital. Aí, caso você não saiba, eu morava numa cidadezinha do interior. E o hospital ficava em outra cidade. Aí, naquele dia, eu peguei, meu esposo me levou pro hospital. Quando a gente chegou no hospital, eu fiquei lá, o médico foi me atender, meu esposo ficou comigo. Aí, depois de um tempo, eles me levou para um lugar lá, eu fiquei sozinha, ele não pôde ficar comigo. Aí eles tirava sangue, fazia exame daqui, fazia exame dali, depois... E eu com uma falta de ar terrível, que eu tava sentindo assim, aquela falta de ar, aquela dor no peito. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo e eu só pensava na minha filha. Na minha mente, só ficava assim. Como é que ela tá? Como é que ela vai ficar? Porque eu nunca tinha me separado dela. Eu nunca tinha ficado longe dela. Aí o médico foi, como pensa que não vieram, trocaram a minha roupa. Falei, pra que trocar minha roupa? Só vim aqui pra dar uma olhada. Crente que eu ia embora pra casa. Só que não foi assim. E eles pegaram, já me trocaram de roupa, já começaram a colocar remédio na minha veia, me entubar, porque eu tava com falta de ar e eu não entendia o que estava acontecendo. Aí até que o médico chegou pra mim e falou, Jaqueline, você vai ter que ficar aqui essa noite, porque sua pressão tá muito alta. Você talvez pode achar que é mentira minha. Que pena, uma pena que eu tô gravando esse vídeo e eu não tenho o papel aqui comigo, porque esse papel tá na casa da minha mãe. Pra mim provar pra você a minha pressão. Quanto tava? 22. Imagina só. Aí as pessoas falam assim, 22 você infarta, morre. Só quero falar, se Deus não quiser, não morre. Não, morre não. Se Deus não quiser, não morre não. É só se Deus quiser mesmo que a gente morre. Aí naquele dia, eu fiquei internada, meu esposo foi embora pra casa, eu fiquei lá internada naquele monte de remédio, eles me colocaram pra dormir,
porque eu já não dormia mais mesmo. E eu peguei e dormi. No outro dia, chegou um médico lá que eu nunca tinha visto. Aí ele chegou e falou: "E aí, Jaqueline, como é que você tá? Tudo bem?" Eu disse pra ele: não tô bem. Eu sinto uma dor terrível no meu peito que eu não sei o que é isso. Ô, doutor, meu coração tá doendo. Aí ele olhou pra mim e falou assim: realmente, seu coração tá doente. Quando ele disse pra mim assim que meu coração tá doente, eu peguei e falei assim: meu Deus, eu só posso estar infartando. Ah, eu tô infartando, eu tô morrendo, só pode. Nessa época que aconteceu isso tudo comigo, foi uma época bem difícil, sabe? Foi muito desesperador, porque eu e meu esposo, a gente nunca tinha enfrentado uma enfermidade, sabe? A gente nunca tinha enfrentado uma doença na família, tanto, não só eu ou ele, mas tanto na minha família, do lado da minha mãe, dos meus irmãos, quanto da família do lado dele. Então a gente ficou assim, tipo, de pés e mãos atadas. O meu esposo é meu alicerce, sabe? E eu sou o alicerce dele, eu sei que a gente precisa muito um do outro, sabe? Então, naquele dia eu fiquei muito sozinha. Aí ele vinha me visitar. E naquele dia eu fiquei internada mais de 15 dias. Se eu não me engano, foi 18 dias que eu fiquei internada. Aí o médico chegou pra mim e falou assim: Jaqueline, você tem LES. Falei, gente, o que é isso? Eu só posso estar com uma doença ruim. A gente só pensa o pior, né? Falei, não, eu tô com uma doença ruim, eu vou morrer e o médico não quer me contar. Aí eu peguei e falei, não, eu tô com uma doença ruim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Aí ele disse pra mim assim, eu vou te explicar o que é LES. LES. Lúpus eritematoso sistêmico. Quando ele falou pra mim, eu falei, faço a mínima ideia nem o que é isso, doutor. Ele falou, você nunca ouviu falar? Eu falei, não. Aí quando ele falou pra mim, ele falou assim, você tem um reumatismo. Aí eu peguei e disse pra ele assim, mas doutor, reumatismo? Isso dá em velho. A gente pensa logo isso, né? Porque a gente vê os avós da gente, até mesmo os tios, até a mãe, conhecidos, falando assim, tá me doendo isso, acho que é reumatismo. A gente logo pensa, né? Fala assim, mas pessoa mais nova dá reumatismo? Sim, mas mas era reumatismo. Aí quando ele falou reumatismo, eu já me tranquilizei, que eu pensei assim, isso é uma coisa à toa, normal, toma um remédio, vai passar. Meu engano foi esse, achar que ia passar. Mas não passou. O médico foi investigando a doença, foi investigando. A doença tinha me atacado tanto por dentro que as minhas juntas estavam todas inflamadas. A dor que eu sentia no peito, no meu coração, o coração da gente tem uma película em volta que envolve todo o coração da gente. Aquela película do meu coração estava toda inflamada. Aquilo doía porque tinha o meu coração. É como se você pegasse uma bexiga d'água. Pensa comigo. Meu coração estava dessa forma. É como se você pegasse uma bexiga d'água e colocasse algo dentro. Aí vamos supor aquele algo que você colocou dentro, vamos supor você coloca uma fruta dentro de uma bexiga d'água. Aquela fruta é seu coração. E aquela água toda em volta é o que estava em volta do meu coração. E aquela película que é a bexiga é a película que todos nós temos em volta do coração para proteger. Então, o meu coração estava cheio de água em volta. Por isso que aquilo doía, sabe? Quando eu me movimentava, aquilo sacudia e doía. Estranho, né? Pois é, eu também acho. Então, aquele dia que ele falou pra mim assim, o seu coração tá doente, que seu coração tá assim, assim.
Falou, você vai ter que fazer um tratamento muito prolongado para melhorar. Aí a minha pressão alterou muito. O problema do lúpus é que ele chama a doença. Para você que não sabe, o lúpus é uma doença autoimune. Não é nada que você pega de alguém não, tá? Talvez você pense assim, ela tem uma doença ruim porque ela pegou dos outros. Não! Isso acontece nos períodos mais férteis das nossas vidas. Principalmente da mulher. E o homem não escapa disso não, tá? O homem também pode ter lúpus. Então, naquele dia que eu peguei e fiquei desse jeito, ele pegou e começou a me dar uns remédios, umas drogas, sabe? Que eu ficava com a minha cabeça tão ruim, mas tão ruim, que eu não sabia. Às vezes eu dormia à noite, eu acordava, eu não tinha noção de onde eu estava, porque o lúpus pode ir pro seu corpo, para qualquer lugar. Se você souber uma doença tão terrível, você vive um dia após o outro. É uma doença terrível, mexe com o seu emocional, mexe com a sua vida afetiva, tudo. Se você não precisa pedir muita misericórdia de Deus, as pessoas te abandonam porque não suportam. Porque comigo foi pro meu coração. E depois eu comecei a ter delírios. Eu tinha delírios, eu dormia e acordava naquele lugar gritando. Eu não sabia o que eu tava fazendo ali. Eu me lembro como se fosse hoje, do dia que a minha mãe foi me visitar. Quando ela chegou lá, eu tava tendo uma crise dessa. Eles tinham me dado um remédio para dormir e quando eu acordava, eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Aí quando eu acordei, ela tava chegando. Aí quando ela chegou, ela viu as enfermeiras me segurando para aplicar remédio. Ela falava, não aplica não, não aplica não, deixa eu conversar com ela, não aplica não. Aí ela chorava, sabe? O meu coração corta de dó porque eu me lembro disso. Eu nunca fiz a minha mãe chorar. Foi a primeira vez que eu vi ela chorando por causa de mim. Então, ela me abraçava e falava, minha filha, eu tô aqui. Não faz assim comigo, não. Não faz, não. E ela olhava pra mim e falava, meu Deus, por que você deixou a minha filha ficar assim? Então, porque eu nunca tinha ficado doente. Eu fui uma pessoa que eu fui criada na roça, trabalhando. Trabalhava com a minha mãe, com meu pai. Eu já enfrentei tanta coisa. Aí depois, quando eu tava num serviço mais tranquilo, algo mais tranquilo, eu ficar doente dessa maneira, a ponto de eu precisar das pessoas cuidar de mim. É muito triste, sabe? Você chegar num momento da sua vida que você precisa que as pessoas façam algo pra você, cuide de você. Eu não achava certo a minha mãe ficar fazendo aquilo pra mim, sabendo que eu que tinha que cuidar dela. Mas só que naquele dia que ela me abraçou, ela me abraçava, conversava comigo e falava assim no meu ouvido. Tudo vai passar, porque Deus aqui está. Eu nunca vou me esquecer dessa frase. Nunca, ela falava no meu ouvido. Tudo vai passar, porque Deus aqui está. Tudo vai passar. E falava, e repetia. E eu fui melhorando e voltei para casa. As crises continuaram na minha casa. As pessoas não sabem, porque eu nunca contei. Mas as crises continuavam. Eu acordava à noite, perto do meu esposo. Minha mãe ficou um bom tempo na minha casa, comigo, por causa da minha filha, né? Com medo dela ver algo e se assustar. Mas aí,
quando eu acordava assim, meu esposo me abraçava e orava por mim, sabe? Ele orava e falava comigo assim: meu amor, não preocupa não, a gente vai vencer. E o dia que nós vencermos, a gente vai contar o quanto Deus é bom. E é verdade. Tem coisa na vida da gente que a gente tem que passar sozinho. Sozinho. Então, naquele dia, eu voltei para minha casa, continuei com aquelas crises, mas foi amenizando, foi passando. E eu peguei e me agarrei muito mais a Deus do que eu já era. Porque Deus para mim, eu falo com Ele, mas não me deixa não. Por mais falha que eu seja, por mais, às vezes, ignorante, porque a gente é ignorante, sabe? Às vezes a gente é tão ignorante com Deus, né? Mas aí, Ele sempre esteve comigo nos meus piores momentos. Até nas vezes que eu achei que Ele não estava mais, né? Pode ser até errado dizer sim. Mas sim, nos meus piores momentos, Ele sempre esteve comigo. Bom, gente, eu vou continuar contando para vocês essa história, porque tem muita coisa ainda. Eu tenho muita coisa para contar para vocês sobre essa terrível doença, sabe? É algo assim tremendo, mas que eu tô aqui porque Deus é bom. Eu tô aqui porque a misericórdia do Senhor é muito boa na nossa vida.